Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e o caso de hoje envolve dois casais e um mistério. Será que esse crime foi cometido apenas por vingança ou será que tudo isso não passou de um mal-entendido? Já vai se inscrevendo aqui no canal se você curte conteúdos de casos criminais e mistérios assim como esse. Já deixa seu like no comecinho do vídeo porque me ajuda muito e não te custa nada. E agora, bora pro caso. Jan Ann Jennings nasceu no dia 13 de julho de 1941 no Missouri, nos Estados Unidos. Ela se formou em enfermagem na Inglaterra, mas trabalhou por muitos anos no Canadá, onde foi comissária de bordo. Além disso, a Jan também era chefe de um sindicato de comissários de bordo. Jan era casada com um homem chamado Derek Jan, que trabalhava como controlador de tráfego aéreo internacional em Vancouver. Jan e Derek tiveram um filho e todo mundo que conhecia a família dizia que eles pareciam ser muito felizes. A Jan era uma pessoa muito amorosa, muito agradável com as outras pessoas. Eles amavam enfeitar a casa deles no Natal, no Dia das Bruxas, e também a família adorava animais de estimação. Em 1985, a Jan acaba conhecendo uma mulher chamada Gladys. Essa mulher tinha uma filha e essa filha estudava na mesma escola que o filho da Jan estudava, então por isso elas acabaram se conhecendo. Com o passar do tempo, a amizade entre as duas acabou se desenvolvendo e Jan e o seu marido passaram a ser amigos da Gladys e do marido da Gladys. Gladys Wakabayashi nasceu em 1951 e era a terceira filha de um tailandês bilionário. A Gladys era casada com um japonês chamado Shiji Wakabayashi e os dois tiveram uma filha chamada Elisa. Todo mundo que conhecia a família dizia que, aparentemente, eles eram uma família muito tranquila, muito feliz. A Gladys era super tranquila, super amorosa e também adorava tocar piano. A Jan e a Gladys, elas eram muito amigas, elas conversavam sobre tudo, partilhavam mesmo a sua vida, os seus problemas, os seus sonhos. E a Gladys chegou a comentar com a Jan que o casamento dela não estava muito bom, que eles estavam pensando em se separar, que eles já não eram mais a mesma coisa. E acabou que em 1991 a Gladys e o seu marido se divorciaram. Com o divórcio, a Gladys acabou ficando com a guarda da sua filha Elisa e as duas continuaram morando na casa da família. A amizade entre a Gladys e a Jan continuou, elas continuavam sendo muito parceiras, compartilhando tudo da sua vida, e depois de um tempo que a Gladys tinha se divorciado, a Jan confidenciou para ela que ela também estava passando por um período muito ruim no seu casamento, eles estavam tendo alguns problemas e a Jan começou a acreditar que o marido dela estava traindo ela com uma outra pessoa. A Jan chegou até a pedir o carro do zelador do prédio dela emprestado para que ela pudesse seguir o marido dela e tentar ver se ele estava se encontrando com alguma outra mulher, tentar ver se ela descobria alguma coisa, mas acabou que ela não conseguiu descobrir nada e por isso ela decidiu contratar um detetive particular para que pudesse ver se o marido dela estava traindo ela ou tentar descobrir o porquê o casamento dela não estava dando certo. Ela estava cismada que o marido dela estava aprontando alguma coisa. Então, por conta disso, ela decidiu contratar esse detetive particular para que ele pudesse descobrir o que estava acontecendo na vida do marido dela. No dia 15 de junho, depois que o marido da Jan tinha voltado de uma viagem no final de semana, a Jan pediu para um amigo dela, chamado Brandon Culver, olhar o celular do marido dela e tentar descobrir quais foram as últimas ligações que ele fez no final de semana. O amigo da Jan olha o celular do marido dela e acaba descobrindo que no final de semana ele havia feito várias ligações para o mesmo número e a Jan acaba descobrindo que esse número que o marido dela ligou por todo o final de semana era o telefone da sua melhor amiga Gladys. A Jan ficou com muita raiva quando ela descobriu isso, porque ela nunca imaginaria que a melhor amiga dela estaria fazendo uma coisa dessa com ela. Então ela ficou muito chateada com a Gladys.
O detetive particular que ela tinha contratado para tentar descobrir alguma coisa sobre o marido dela acabou descobrindo que, de fato, o Derek, que era o marido da Jen, tinha um caso com a Gladys e que também ela não era a única mulher que ele se envolvia. Na verdade, o Derek tinha várias amantes, várias mulheres em várias cidades que ele se encontrava. Isso também deixou a Jen muito chateada, com muita raiva, mas nada deixou ela mais chateada e com mais raiva do que saber que a sua melhor amiga estava tendo um caso com seu marido. A Jen acaba decidindo não contar para Gladys que ela descobriu que ela estava tendo um caso com o marido dela. Ela também acaba não contando nada pro Derek, que ela tinha descoberto alguma coisa sobre os relacionamentos que ele mantinha fora do casamento. E então ela decide ligar para Gladys e marcar o encontro na casa da Gladys, dizendo que ela precisava conversar um pouco e que também ela tinha um presente para entregar para a amiga. Então, no dia 24 de junho de 1992, a Gladys sai de casa entre as 8h45 e as 9 horas da manhã para levar a filha dela até a escola. Depois de levar a filha na escola, a Gladys tinha um compromisso com a sua professora de piano na casa da professora, mas ela acaba não comparecendo. A professora até liga para a casa dela, ela não atende, então a professora deixa um recado na caixa postal perguntando se estava tudo bem, porque a Gladys não era de faltar a nenhuma aula, ela amava tocar piano, mas a professora pergunta se está tudo bem e fica aguardando com que a Gladys respondesse e retornasse a sua ligação. E mais ou menos às 4h30 da tarde daquele mesmo dia, a Elisa, filha da Gladys, liga para o pai dela e pergunta se ele pode buscar ela na escola, porque ela já estava mais ou menos umas 2 horas esperando a mãe dela chegar. Ela não estava conseguindo falar com a mãe dela e a mãe dela até aquela hora não tinha buscado ela. O pai da Elisa então vai até a escola dela, busca a menina e os dois dirigem até a casa onde a Elisa morava com a Gladys. Assim que ele chegou na casa da Gladys, ele percebe que a porta dos fundos está aberta, uma coisa que não era comum a Gladys deixar. Mas então ele entra na casa e começa a chamar por ela, ela não responde e ele começa a subir as escadas em direção ao quarto principal da casa. Chegando no corredor entre o banheiro e o quarto, ele encontra o corpo da Gladys deitado de costas e no pescoço dela tem um corte enorme. Ele imediatamente liga para a polícia, conta mais ou menos ali o que ele tá vendo, mais ou menos o que tá acontecendo. A polícia chega na casa da família super rápido, mas ainda assim, quando eles chegam, a Gladys, de 41 anos, já estava sem vida. A Gladys tinha muitos cortes pelo corpo, no tórax, nas pernas, nas mãos, como se ela tivesse tentado se defender. E também no pescoço dela havia um corte muito grande e parecia que o objetivo do agressor era decapitar a Gladys. Os detetives acabaram encontrando algumas impressões digitais que eles recolheram para fazer análise. Eles encontraram também uma impressão parcial no chão do banheiro de um calçado que estava um pouco sujo de sangue. E um outro detetive acabou encontrando no banheiro da suíte uma pegada parcial também, que parecia ser do mesmo sapato, que era de bico fino, parecia ser um sapato feminino e que no fundo do sapato tinha um fundo como se fosse de colmeias, que parecia que era de um sapato específico. A Jen era a melhor amiga da Gladys, era a pessoa mais próxima dela naquele momento. E também por conta da suspeita da traição do marido com a amiga, ela acabou se tornando uma das principais suspeitas do caso. E por conta disso, no dia 10 de julho de 1992, foi expedido um mandado de busca para a casa da Jen. O objetivo deles era tentar encontrar alguma coisa que ligasse a Jen ao crime ou à cena do crime, mas eles acabaram que não encontraram nada que ligasse a Jen ao crime ou à cena do crime, ou alguma coisa que fosse relevante para o caso. Eles acabaram não encontrando nenhum sapato que eles pudessem comparar com a pegada que eles acharam na cena do crime, e também as impressões digitais que eles encontraram e colheram na casa da Gladys não era compatível com ninguém. Eles não conseguiram identificar nenhum suspeito e por conta disso e por não ter nenhuma outra prova concreta para que eles pudessem investigar um pouco mais,
o caso acabou esfriando e acabou ficando arquivado por algum tempo. A Jen acabou continuando casada com Derek, mesmo com todas as suspeitas de que ele estava tendo um caso com a sua melhor amiga e sabendo que ele tinha várias mulheres, várias amantes fora do casamento. Ela decidiu continuar casada e acabou que nunca contou pro Derek o que ela tinha de fato descoberto. Em 2006, o caso, que estava arquivado, acabou sendo enviado para um outro laboratório, uma outra unidade de casos arquivados, para que eles pudessem analisar todas as evidências novamente e, quem sabe, levantar uma prova relevante para o caso, para que o caso fosse reaberto novamente. Em 2007, depois de pesquisar muito sobre a vida da Jen, eles acabaram descobrindo que ela tinha muito interesse em atos criminosos e, por conta disso, eles decidiram colocar em prática uma operação chamada Mr. Bean, onde vários policiais disfarçados entraram em contato com a Jen, fingindo ser um membro de uma gangue. O primeiro contato da Jen com essa suposta gangue foi através de uma policial disfarçada. Ela contactou a Jen e convidou ela para participar de um dia no spa. E durante esse dia, ela começou a falar de algumas ações criminosas e acabou convidando a Jen para participar de uma ação de lavagem de dinheiro. E durante 11 meses, eles se reuniram, conversaram com a Jen, explicaram mais ou menos para ela o que seria feito, quanto ela ganharia, se ela estava disposta a fazer tudo aquilo. E todas essas reuniões eram gravadas e parecia que a Jen estava muito animada, muito feliz de ter essa possibilidade de participar dessa gangue. E também a Jen chegou a dizer em uma das reuniões com a gangue que, se fosse preciso, ela mataria pela gangue e que ela não tinha problema nenhum em fazer uma coisa como essa. Durante esses 11 meses que a Jen ficou se reunindo com essa gangue, eles pediam para ela fazer algumas tarefas como se fosse para validar a presença dela ali na gangue, como entregar alguns papelotes que ela não sabia o que tinha, se encontrar com algumas pessoas que supostamente seriam vendedores ou fornecedores da gangue. E a Jen fazia tudo isso tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. No dia 27 de novembro de 2008, a Jen se reuniu novamente em um hotel com essa gangue. E o objetivo dela era ganhar o respeito da galera ali, dizer que ela estava por eles e que ela faria tudo o que fosse preciso para entrar para essa gangue. E ela acabou confessando que ela tinha matado a melhor amiga dela, chamada Gladys. O pessoal da gangue começou a perguntar para ela como foi que ela tinha feito aquilo, começou a tentar tirar mais algumas informações dela, porque estava tudo sendo gravado e eles eram policiais disfarçados. Então aquela confissão dela seria, assim, uma das maiores provas que o caso teria conseguido até o dia de hoje. A Jen começou a contar tudo que ela tinha feito, como exatamente ela tinha planejado todo o plano. Inclusive, ela disse também que esse plano ela tinha planejado minuciosamente para que tudo desse certo e que ela nunca fosse considerada suspeita de ter cometido esse crime. A Jen disse que tudo começou quando ela começou a desconfiar que o marido dela estava traindo ela. E depois de fazer algumas pesquisas, ela acabou descobrindo que a melhor amiga dela era a amante do marido dela. E assim que ela descobriu, ela disse que ela ficou com muita raiva, mas logo ela começou a elaborar todo o plano e decidir o que de fato ela iria fazer. Então ela decidiu que iria agir normalmente com o marido dela e agir normalmente com a Gladys. Então ela marcou um dia com a Gladys para que elas pudessem conversar, uma coisa que elas faziam sempre, e também disse para a amiga que tinha um presente para entregar para ela. Então, no dia marcado, ela estacionou o carro a 5 quadras de distância da casa da Gladys e foi até a casa da Gladys andando pelo meio da rua. Assim que ela chegou na casa da Gladys, ela tratou a amiga normalmente, elas tomaram chá juntas e depois ela entregou o presente que ela tinha prometido que ia entregar para Gladys. O presente era um colar e assim que a Gladys foi tentar colocar o colar, ela se ofereceu para colocar o colar no lugar da amiga, então ela foi para trás da Gladys. Nesse momento, ela pegou um estilete super afiado
e começou a confrontar a Gladys sobre tudo que ela tinha descoberto, perguntando se era verdade que ela era amante do marido dela, por que ela estava fazendo aquilo com ela, que elas eram melhores amigas. A Gladys não respondia nenhuma das perguntas dela, então a Jean foi ficando muito chateada, com muita raiva daquela situação e acabou ferindo o pescoço da Gladys. Assim que a Gladys percebeu que estava com um corte no pescoço, ela caiu no chão e a Jean continuou perguntando, questionando ela. A Gladys não falava nada e a Jean começou a cortar a perna dela, cortar o tórax dela, fazer vários cortes pelo corpo dela, e ela disse que o objetivo era tirar a confissão da amiga e depois o objetivo real era matá-la. Depois que a Jen já tinha cometido o crime, ela começou a se livrar das provas, assim como ela já tinha planejado. Ela pegou o estilete que ela usou e dirigiu até o outro lado da cidade, onde jogou o estilete em uma lata de lixo. As roupas que ela tinha utilizado naquele dia, ela acabou queimando. E o carro que ela usou para dirigir até a casa da Gladys, depois de um tempo, ela acabou vendendo esse carro. Ela foi extremamente cuidadosa porque ela tinha pensado em tudo. Até a xícara que ela tomou chá com a Gladys, ela levou embora com ela. E durante todo o tempo que ela estava na casa da Gladys, ela usava luvas para que não deixasse a sua impressão digital na casa, nem na maçaneta, nem em nenhum lugar que ela tocasse. A Gladys nunca confessou ter tido nenhum caso com o Derek. A única prova que a Jen tinha eram as ligações que o marido tinha feito do celular dele para o celular da Gladys durante todo o final de semana. E no dia 16 de dezembro de 2008, aos 67 anos, a Jen foi presa pelo assassinato da sua melhor amiga Gladys, com base na confissão que ela mesma tinha feito para os policiais disfarçados. Em 2011, durante o julgamento da Jen, ela se declarou inocente de todas as acusações. A filha da Gladys acabou testemunhando e disse que 2 dias antes ela encontrou a Jen no quarto da mãe e que achou aquela situação muito estranha. O ex-marido da Gladys acabou dizendo também que depois do enterro da Gladys, a Jen ligava direto querendo saber como estava o caso, como andava as investigações. O advogado de defesa da Jen acabou dizendo que a justiça errou muito ao aceitar aquela gravação, porque o objetivo da Jen era ganhar a confiança daquela suposta gangue. Então ela poderia muito bem ter inventado tudo aquilo, ter contado tudo aquilo que ela inventou na cabeça dela, só para ganhar a confiança da gangue, porque ela estava amando a sensação de ser uma criminosa e de fazer parte de uma gangue. Então eles acreditavam que essa não era uma prova real, uma prova forte para que pudesse indiciar a Jen por assassinato. No dia 3 de novembro de 2011, Jen foi considerada culpada pelo crime e recebeu uma pena de prisão perpétua. E por já ter 70 anos de idade, ela teria que cumprir no mínimo 25 anos para que pudesse ter direito à liberdade condicional. Na prisão, a Jen acaba se negando a participar de qualquer tipo de programa para que pudesse ajudá-la ou de qualquer tipo de atividade, e por conta disso ela é considerada uma detenta de alto risco. Agora, em 2021, a Jen completa 80 anos de idade, mas ela só poderá ser elegível à liberdade condicional quando ela tiver 94 anos. A família da Jen acredita muito na inocência dela. Eles não acreditam que ela fosse capaz de cometer um crime como esse. O Derek diz que ele nunca teve nenhum tipo de caso amoroso com a Gladys e o que ele tinha com ela era apenas amizade, que ele ligava para ela apenas para conversar. A polícia acabou não encontrando nenhuma outra evidência concreta que ligasse a Jen ao crime ou à cena do crime, mas por conta da confissão que ela fez naquele dia, ela acabou sendo julgada e condenada por esse crime. Esse crime é muito doido, eu não consigo nem imaginar se de fato ela teria cometido realmente esse crime ou se ela falou tudo aquilo só para ganhar a confiança da gangue, porque ela estava se sentindo bem em participar de uma gangue, né? E se a Gladys teve coragem de ter um caso com o marido da sua melhor amiga.
Eu não sei, eu quero muito saber o que vocês acham, então comenta aqui embaixo pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gosta de vídeos de casos criminais e de mistério, para que o YouTube te torne prioridade e você receba os vídeos em primeira mão, tá bom? Gente, perdoa minha voz, por favor. Eu tô muito gripada, eu tô mais ou menos uma semana sem postar vídeo aqui, mas essa semana não dava pra deixar de postar. Então, eu decidi gravar com essa vozinha assim mesmo. Espero que vocês me perdoem, entendam que eu tô doente, tô muito gripada, não é Covid, graças a Deus, mas eu tô muito gripada, então por isso a minha voz tá meio esquisita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, mesmo com essa vozinha aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, que é muito importante pra mim, e deixa também a sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa bater um papo, tá bom? Beijo!